Olá, meus meninos e meninas. Então, nós vamos dar o prosseguimento ao nosso bloco com relação a DNA recombinante. Vamos entrar na área específica chamada biotecnologia, as suas principais aplicações, né, no mundo tecnológico que a gente vive aí. É uma ciência relativamente nova e com uma área muito promissora, né, com relação às grandes pesquisas que podem ser desenvolvidas neste campo aí. Nós vamos entrar na mesma escala com relação aos exercícios, que é você tentar resolver os textos que são modulados, tá? E tentem responder da melhor forma possível, acompanhado com um lápis de caderno e de tetinho. Depois você vai fazer a conferência, né, os acertos, para você tentar descobrir as palavras que foram suprimidas do texto. Tá? O texto em relação à terapia gênica, tá? Você tem todos esses elementos destacados aí, ó. Então vamos lá. A técnica é utilizada a terapia gênica para substituir um gene que ele tem um problema pessoal, né? Um gene que é considerado normal. Então, na realidade, o problema dele é um gene que está fora de controle, um gene que realmente perdeu a sua capacidade funcional, ele é chamado de gene anômalo, né? Doenças provocadas por um gene anômalo, você tem vários tipos, mas as três mais destacadas em vestibular são essas. Primeiro é com relação à hemofilia, né? Que é o quadro que a gente chama de a dificuldade do indivíduo, se ele sofrer qualquer tipo de pancada, né, com corte, seguido de corte, ele perde com facilidade muito sangue, porque ele tem uma deficiência em fatores plaquetários, né, um conjunto de enzimas que se envolve na capacidade de proteger a pele, fazendo uma rede de cobertura, fazendo uma espécie de um tampão, né. A gente chama esse fenômeno de coagulação sanguínea, que é papel do funcionamento das plaquetas. Ressaltando que plaqueta não é célula sanguínea, plaqueta é fragmento de célula, vem do megacariócito. E as pessoas fazem esse tipo de confusão com relação a destacar a plaqueta como se fosse célula de sangue, não é não. Tá? Eles são pedaços de célula, ok? Oriundas de uma célula maior chamada megacariócito, que fica na medula óssea vermelha. Outra doença também que é triste na pancada das pessoas que têm, no sentido assim, de sofrimento, é a distrofia muscular de Duchenne. É curioso essa doença porque o sistema imunológico, né, ele fica extremamente estressado e acaba agredindo, né, as próprias células nervosas do indivíduo e vai comendo a chamada bainha de mielina, que é a estrutura que protege os neurônios com relação aos neurônios para não dar choque, né, já que o neurônio funciona eletronicamente, ele faz uma espécie de um recapeamento. Infelizmente, né, dentro das consequências dessa doença, o próprio sistema imunológico da pessoa, que é chamada doença autoimune, né, um problema disso, começa a atacar e comer sistematicamente essa bainha de mielina e vai expondo o neurônio e, consequentemente, ele vai morrendo, né, com essa exposição dele, ele perde essa capacidade de proteção e aí vai se atrofiando e vai morrendo. Então, a pessoa neste processo, vai perdendo a sua capacidade de locomoção, que é progressiva, até beirar a morte, infelizmente, tá? Outra doença expressiva que aconteceu na África, que é um processo mutante, é a anemia falciforme. Tá? As hemácias nascem com a forma nascem defeituosas quanto à sua geometria espacial, né, que tem um aspecto de uma folha empercada que parece uma foice, deve ao nome falciforme, em forma de foice. Tá? Ela iniciou na África e depois espalhou pelo mundo. Aí você tem uma imagem, né, da situação colorida artificialmente aí, com a comparação das hemácias normais, né, que ela tem a forma de um disco e colocado de perfil parece uma rosquinha, e aquela em cima parecer uma barquinha, é exatamente o formato, né, de uma anemia defeituosa, né, da hemácia defeituosa, provocando a anemia falciforme, que é muito fácil a aglomeração dessa célula, e um dos grandes riscos que esse paciente sofre é a formação de trombos, né, ele pode evoluir com uma trombose. Se essa trombose bater no pulmão, meu filho, já era. Né, e ele queixa de muitas dores, porque essa hemácia tem dificuldade no transporte de gases e, consequentemente, toda pessoa que tem anemia queixa de dores na junta. Né? É uma situação realmente horrível, né, para quem sofre esse problema aí. Então, você tem a anemia falciforme lá em cima e a hemácia normal embaixo, só a partir de comparação. Continuando a nossa proposta aí com relação à aplicabilidade, né, da biotecnologia, como é que é o procedimento dessa técnica de terapia gênica? Primeiro você vai usar, a parte mais trabalhosa é você mapear exatamente onde está a posição do gene normal, né? Isso é uma tarefa também gigantesca, você conseguir mapear exatamente o trecho que vai formar a proteína ou a substância que é necessária, normalmente de natureza proteica, desenhada pelo gene.
né? Então isso é uma tarefa gigantesca. Depois você vai se utilizar de um bicho que é um vetor, né? Pode ser um plasmídio, uma bactéria ou então um vírus. Normalmente aí você vai utilizar um vírus que ele é geneticamente modificado. Por quê? Porque você introduz o gene normal no DNA do vírus que você está querendo que ele haja como um vetor, tá? Deste caso aí. E depois esse material do vírus ele é introduzido no paciente através de uma célula-tronco, ou seja, você extrai, né, do indivíduo as células-tronco do próprio corpo dele para diminuir o risco de rejeição e faz com que o vírus parasite, vamos dizer, essa célula, né, do hospedeiro e introduz um material genético do vírus que é modificado e que carrega dentro dele o gene que é necessário para que esse paciente volte a produzir a substância que ele precisa, tá? Essas células que são conhecido como a célula-tronco, ela é extraída do tecido hematopoético do indivíduo, né, da medula óssea vermelha, para fazer esse tipo de ação. Depois de extrair esse elemento, no caso, você tem que tirar a medula óssea vermelha do paciente, tem que fazer uma destruição, né, essa é uma parte que realmente requer uma decisão médica muito forte, né, porque aí você vai acabar de vez com a capacidade do indivíduo de produzir sangue, né, porque o sangue do corpo de vocês é produzido pela medula óssea vermelha, é produzido no osso, e aí faz então o coramento final, que é inocular normalmente essas células troncos no local, né, modificadas, na esperança que realmente, né, através da atividade viral, ele consiga realmente colocar novamente esse tecido em funcionamento pleno. Essa seria uma das ideias interessantes com relação a você ter uma chamada terapia gênica, uma das etapas interessantes. Nós vamos dar a seguir a mesma continuidade nesse assunto no segundo bloco. Aguenta a mão só um pouquinho que a gente já vai entrar aí com vocês.